Hello guys, hello everybody. This video will be a support for you to make your tests, okay? So, we start with the verb to be in the past. This time we're studying the simple past of the verbs, and then we start with the verb to be, que é o verbo ser ou estar, ok? A conjugação do verb to be in the past é was e were, sendo que was é usado para as pessoas I, he, she, it. Ou seja, eu posso dizer que o passado de am e o passado de is é was, porque no presente eu usava I am, só que no passado eu uso I was. He, she, it, no presente, is. Agora eu vou usar was também. Lembrando que o verb to be é usado para o verbo ser ou estar. Enquanto para o we, para o you e para o they, eu vou usar o were. A pronúncia dele é were, que é o passado do are, tá certo? Então o verbo to be é bem tranquilo. Não são 3 conjugações igual no presente, mas apenas 2. O passado, em geral, é um pouco mais tranquilo. Tá certo? Olha os exemplos aqui. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, e they were. She was sick last week. Gary and Lucy, por ser plural, tá certo? Were here to see you. Ou seja, no plural eu sempre vou usar were. E no singular, was. It was a great show. Na forma negativa, igual lá a gente fazia no verb to be no presente, eu também vou fazer aqui, porque não deixa de ser verb to be. Então, eu só coloco not na frente do verb to be. E ele também tem a sua forma abreviada, que was not é a mesma coisa de wasn't, enquanto were not, weren't é a mesma coisa também de were not, e vice-versa. Tá bom? Os exemplos aí, I was not a teacher last year. Joseph weren't with, they weren't with us on vacation. E Joseph wasn't a child in 1995. Lembrando que agora ele usou was, porque Joseph é uma palavra que está no singular, tá? A forma interrogativa é só inverter o verb to be com o sujeito. Bem simples, né? Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Ok? Só você inverter a posição. Não estou dizendo para colocar o verb to be no começo da frase, porque às vezes a frase pode começar com what, com where, com when, com how, tá? Eu estou falando para inverter. Então, se eu quero perguntar onde você estava, where were you? O where no começo e o were you invertido, tá certo? Were George and Paul good friends? Was he a good student? Were you abroad with Mark? Tá? Lembrando que nesse tipo de pergunta a resposta vai ser yes ou no. Se a pergunta fosse com outro jeito, what, how, etc., aí você teria que dar uma resposta subjetiva. Ok? Com os outros verbos, é mais fácil. Por quê? O verbo to be, é o verbo ser ou estar, ele ainda tem 2 conjugações, dependendo do sujeito. Já os outros verbos, uma vez que você identifica o passado dele, você vai poder usá-lo para todos os tipos de sujeito, independente se é singular, plural, I, they. Você usa para todo mundo, mas tem que usar uma palavra específica. O verbo pode ser regular ou pode ser irregular. Qual é a diferença? No verbo regular, ele vai terminar em ed, ok? A terminação ed. Por exemplo, work, worked, want, wanted. Se já termina em e, só põe o d, mas não deixa de terminar em ed. Love, loved. São as regrinhas só de escrita, tá bom? Study, studied, e stop, stopped, assim por diante, ok? Na dúvida, coloca o ed, porque pelo menos a gente vai saber que está no passado. Já os irregular verbs, você vai precisar praticar muito. Por quê? Aí vem a parte ruim. Não tem uma regra que diferencia um verbo regular do verbo irregular.
você tem que conhecer cada um dos verbos. Você se lembra no primeiro dia da escola que você não conhecia ninguém, nenhum aluno, e pouco a pouco você foi aprendendo o nome deles. Por quê? Porque vem com o nome na testa, vem um crachá? Não! De tanto você praticar, de tanto você ouvir, tá? Aí a gente acaba praticando mesmo e fica memorizado pra gente, tá? Então não tem essa regra. E também não tem uma regra de escrita. Você também tem que praticar a escrita para saber como se escreve aquele verbo corretamente. Por exemplo, tem a colega sua do lado, o nome dela é Jennifer. Mas você sabe que é Jennifer de tanto você ouvir, de tanto você praticar. Na hora de você escrever, você não sabe, porque você não praticou. Você não sabe se é com NN, se é com Y, se é com PH, enfim. Então tem que praticar porque não é uma regra, tá certo? Por exemplo, o verbo watch, o passado dele é watched, ele é regular. Já catch, que é quase a mesma terminação, o passado é caught, que é irregular. Então, não tem uma regra específica. Por exemplo, go é went, speak é spoke, tá certo? Olha só, a forma negativa e interrogativa é diferente do verb to be. Porque no verb to be, o próprio verb é usado para eu usar o not e para ser invertido. Enquanto na forma negativa e interrogativa é parecido com o simple present que a gente estudou lá nos primeiros meses, que usava do e does. Só que agora eu vou usar o passado do do, que é o did. Só que aí eu uso did em todos os exemplos. E presta atenção, porque na forma negativa vai ser didn't e na forma interrogativa o did antes do sujeito. E o verbo? O verbo fica na forma normal. Ele não fica no passado também. Só o did é passado. O verbo não vai para o passado. Então, por exemplo, se fosse o verbo ver, você viu, you saw, que é o passado de si. Se eu quisesse dizer, você viu o acidente? É uma pergunta. Eu usaria, did you see the accident? Ok? Um outro tema que vai cair na nossa prova também são false cognates ou false friends. São palavras cuja escrita são muito similares assim ao português, tá certo? Entretanto, tem um significado diferente. Por exemplo, push, que é empurrar, cigar, charuto, né? Não é cigarro. Engaged, noivo. E parents, pais. Palavras assim, português push, parece puxar, né? Cigar, cigarro, mas não é. Tem um outro significado. Isso são false friends. Em resumo, agora, o que a gente viu nessa aulinha? Que o passado do verb to be pode ser was ou were. O passado do was o passado de am e is é was. E o passado do are é were. Também vimos que os outros verbos podem ser regulares ou irregulares. Se for regular, é só acrescentar o ed. É o caso desses verbos aí. Fail, que quer dizer falhar, reprovar. Start, começar. Live, morar ou viver. Study, estudar. Todos esses são regulares, você coloca ed. E os irregulares? See, que é só. Think, thought. E go é went. Eles não terminam em ed, porém estão no passado. Por que eu resumi para vocês? Porque alguns desses verbos estarão na prova de vocês, na AV2. Também resumi aqui, uma lista pequena de false friends, em que library é biblioteca e não livraria. Livraria é bookstore. Time é tempo, não é time. Time é team, T-E-A-M. Parents, pais. Parentes mesmo é relatives ou family. Realize é o perceber. Realizar é come true. Render é servir ou dar. Render em português é surrender, tá bom? Pretend é fingir. Tá? Pretender, na verdade, é o de baixo, que é o intend, que quer dizer pretender. Entender em inglês é understand. Actually, na verdade. Atualmente, nowadays. Fabric, tecido.
Fábrica é factory. Prejudice, preconceito. Prejudicar, damage, harm, ok? Contest, concurso, ok? Contestar Ai, como é que é? Putz, esqueci. Ai, nossa, deu branco. Depois eu lembro. Beleza, então. Não tem problema. Então são essas os false friends que vão cair na prova de vocês, ok? Então estudem para alguns deles, na verdade para todos, e se você souber de mais algum, vai ser muito bom também, tá? Contestar é object, impeach, impugn, ok? Só para lembrar. Tá certo? Não ia deixar vocês na mão, né? Então é isso aí. Pessoal, bons estudos. I wish you could be very well in your tests and any problem you can talk to me. Ok? Bye bye.